Olá! Hoje iremos falar sobre a diabetes tipo 2. Primeiro, iremos falar sobre a sua história. O primeiro documento conhecido a fazer referência a uma patologia que se caracteriza pela frequência e quantidade de urina foi o papiro Ebers em 1500 a.C. no Egito. No entanto, somente 80 anos depois de Cristo, o médico Aereteus nomeou essa enfermidade como diabetes, que significa passar através de um sifão, justamente porque os indivíduos com essa condição sofriam de poliúria. Mais tarde, a doçura da urina desses pacientes foi descoberta e assim, em 1675, Thomas Willis acrescentou o sufixo mellitus, cuja tradução literal é doce como mel. Foi apenas em 1776 que Matthew Thompson desenvolveu um método para determinar a concentração de glicose na urina, livrando os médicos de ter que prová-las. Oficialmente, a diabetes foi reconhecida como uma patologia em 1813. A diabetes é o conjunto de desordens metabólicas cuja sua principal característica é a hiperglicemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, há no Brasil mais de 16,5 milhões de pessoas portadores de diabetes e metade desconhece seu diagnóstico. Os tipos mais comuns de diabetes são o tipo 1, onde ocorre a destruição progressiva das células beta-pancreáticas por uma resposta autoimune, e o tipo 2, onde ocorre a produção da insulina. No entanto, o organismo não consegue utilizá-la de forma eficiente. Entre esses casos, o diabetes mellitus tipo 2 é o mais recorrente, cerca de 90% dos casos mundiais. O diabetes tipo 2 tem maior recorrência em indivíduos a partir dos 45 anos, em indivíduos obesos, sedentários e com histórico familiar em primeiro grau. O diabetes tipo 2 se desenvolve como um quadro progressivo de resistência à insulina, onde seus receptores passam a se encontrar menos sensíveis. Essa resistência à insulina refere-se à diminuição da ação da insulina endógena em seus tecidos-alvo, particularmente músculos e tecido adiposo. Com o desenvolvimento da resistência, ocorre uma hiperinsulinemia compensatória, mas, com a evolução da doença, o indivíduo passa a apresentar deficiência na secreção de insulina, em função da exaustão da capacidade secretora das células beta, o que culmina na sua incapacidade de manutenção das concentrações glicêmicas normais, no período pós-prandial. A persistência desse estado culmina na instalação do quadro clínico de diabetes mellitus. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas. A sua produção ocorre quando há maior concentração de glicose no meio extracelular do que no intracelular. Então, por difusão através do GLUT2, presente na membrana celular, essa glicose entra na célula, sofre oxidação, garantindo o aumento de ATP no meio intracelular. Esse aumento de ATP dentro da célula consegue bloquear os canais de potássio dependentes de ATP, o que causa a despolarização da célula, fazendo assim canais de cálcio dependentes de voltagem se abram e haja a entrada de cálcio na célula, o que é o sinal para a liberação das vesículas ricas em insulina por meio de exocitose. Ao nos alimentarmos, o intestino absorve glicose, levando-a para a corrente sanguínea. Quando o pâncreas percebe que houve um aumento da glicose, ele secreta o hormônio insulina que se liga aos seus receptores na membrana celular, fazendo com que ocorra a ativação do GLUT4, proteína responsável por permitir a entrada da glicose na célula. Em indivíduos diabéticos, a cascata de reações que ativam o GLUT4 não ocorre. Isso faz com que a glicose se acumule na corrente sanguínea, causando o que conhecemos como hiperglicemia. Caso não haja intervenção medicamentosa, os níveis de glicose continuarão altos, fazendo com que a quantidade de insulina produzida seja cada vez maior, aumentando assim a resistência dos tecidos à insulina e, em casos avançados, fazendo com que o pâncreas passe a produzir menos insulina. A diabetes causa uma série de sintomas, como cansaço, além de frequente ida ao banheiro e, consequentemente, sentir muita sede. Além disso, você pode ter perda de peso, dificuldade na cicatrização,
formigamento das extremidades e visão embaçada também são sintomas comuns. O diagnóstico da diabetes é feito pela realização de exames de glicemia e hemoglobina glicada, onde os critérios para determinação são valores maior ou igual a 126 mg/dl, maior ou igual que a 6,5%. Se você tem diabetes, é fundamental seguir as recomendações médicas. O monitoramento da glicose é muito importante para garantir qualidade de vida, juntamente com uma boa alimentação e a prática de atividades físicas. Em alguns casos, pode ocorrer a indicação de uso de medicamentos como antidiabéticos orais e insulina.